Olá, nessa videoaula vamos falar sobre front-end em JavaScript, excluindo dados usando requisições do tipo delete. Vamos lá? Então aqui a gente relembra a nossa arquitetura, onde temos os navegadores web, onde por meio do JavaScript, que representa essa engrenagem preta aqui, eles fazem uma comunicação com o back-end, que é essa engrenagem dentro desse cubo, onde esse cubo representa um servidor web. Isso quer dizer que o nosso back-end está rodando dentro de um servidor web. E o nosso front-end, por meio do JavaScript, contacta o back-end via HTTP, enviando ou recebendo dados em formato JSON. O back-end, por sua vez, tem a conexão com o banco de dados, onde pode armazenar os dados. Bom, a ampliação que a gente vai fazer agora é uma evolução do sistema anterior que apenas listava e incluía pessoas. E a partir de agora ele vai listar, incluir e excluir pessoas, vai remover pessoas do cadastro. Então qual é a proposta? Quando a gente clica aqui no item listar, as pessoas são exibidas e a ideia é que a gente inclua, a gente adicione essa coluna de operações, que no momento vai dispor dessa operação de excluir, simbolizada por esse botão vermelho com esse sinal de menos. Então, nesses botões a gente vai ter um chamado ao back-end, informando o código da pessoa que eu quero excluir. Então, para a primeira pessoa eu vou ter um código, para a segunda pessoa eu vou ter outro código, e assim por diante. Esse comando que vai estar nos botões é similar ao comando que a gente usou para fazer o teste do back-end. Ou seja, ele contém o endereço do back-end, localhost 2.5000 aqui no exemplo, ação excluir pessoa, e agora eu vou usar aqui /1. Eu vou usar uma notação REST, onde eu passo o parâmetro diretamente na URL, usando o caractere de barra, e a seguir colocando o código dessa pessoa que vai ser excluída. Muito bem, então vamos aos códigos. Primeiramente, vamos mexer na página HTML. Para inserir essa nova coluna, a gente começa adicionando um novo cabeçalho. Isso é feito na página HTML de pessoas, inserindo essa tag HTML th/th, que é o table header, onde eu coloco aqui o título de operações. A seguir, eu vou modificar uma função chamada listar do JavaScript, um trecho dessa função responsável por montar cada linha que é exibida aqui no front-end. Então eu tenho aqui o meu for, que varia as pessoas, ele vai percorrendo essa lista de pessoas, onde a variável i contém a posição de cada pessoa nessa lista. Essa lista foi obtida do back-end. Então aqui vamos ver as modificações que a gente vai fazer nessa função. Bom, a primeira modificação a gente adiciona a nova coluna de operações. Nessa coluna, o que nós temos? Então, nós temos um link, um href, onde cada link desse vai receber um identificador, que vai ter um nome bem específico. Esse nome vai se chamar excluir underline. Então todos os links vão possuir esse nome, mas além desse nome, vai ser concatenado o identificador da pessoa.
Olha aqui, ó, pessoas i.id, ou seja, o identificador da pessoa cuja linha está sendo montada naquela repetição. Então nós vamos ter aqui excluir underline 15, excluir underline 3, de acordo com o código da pessoa que está sendo exibida naquela linha. A seguir a gente vai aplicar uma classe a esse link, uma classe CSS. Por quê? Para dar vida a esse link. Ou seja, quando esse link for clicado, a ação JavaScript que vai ser executada vai estar codificada numa função que mapeia todos os elementos que estão com a classe excluir pessoa aplicados. E no caso, todos esses links aqui vão ter essa classe aplicada. Então, dessa forma, o meu código JavaScript fica vinculado a esses links. Por fim, eu coloco a imagem da exclusão, onde aparece esse ícone, esse botão vermelho aqui. Bom, quando ele clicar no botão, ele precisa excluir a pessoa. E é esse código aqui que vai fazer isso. Vamos falar sobre ele em detalhes. Então, a primeira ação, quando eu declaro essa função, é eu vincular o clique à classe excluir pessoa. Então, a gente vê que isso aqui é uma classe, porque começa com um ponto aqui. Se fosse aquela tralha, o hashtag, seria um elemento individual. Mas como é um ponto, é uma classe. Ou seja, qualquer elemento ao qual for aplicada essa classe e esse elemento receber um clique, esse código aqui vai ser executado. Na sequência, olha lá, eu utilizo uma variável chamada componente clicado. E o que eu coloco nessa variável? Então, primeiramente, eu pego o $this, que significa este, né? O this significa este, ou seja, quem sou eu que fui clicado? Né? Obtenha esse elemento. Aconteceu um clique, ele entrou no evento, e para eu descobrir quem foi clicado, eu utilizo esse $this. Sou eu fui clicado. Então, de posse desse componente, agora eu busco o atributo ID dele. Olha, eu que fui clicado, qual é o meu ID? Então, por exemplo, se a pessoa de código 15 foi clicada naquele botão de excluir, então esse atributo completo aqui vai receber um valor excluir underline 15. Dessa forma, a gente sabe o identificador daquele link que foi clicado. E na sequência, o que eu faço agora? Bom, agora eu coloquei uma variável chamada nomeIcone, que contém esse excluir underline, e aí eu pego esse tamanho dessa variável, né? nomeIcone.length. No caso vai dar 8, que é o número de caracteres que tem aqui. E aí o que eu faço? Eu pego essa string excluir 15, por exemplo, que eu achei aqui, e a partir do 8º caractere, eu pego o que tem para frente. Nesse caso, o que eu vou obter? O número 15. Então, eu vou ampliar esse comando aqui, da onde eu pego o tamanho da palavra excluir underline, e aí eu peço a substring daquele componente clicado, que é o excluir 15, a partir da posição 8, que é o tamanho da palavra excluir 15. Com isso, eu vou obter o número 15, o texto 15, né? Mas eu vou obter o identificador da pessoa. Então, agora eu sei que aquele clique é da pessoa 15. De posse dessa informação, agora eu posso acionar o back-end para excluir a pessoa. Então, eu uso o comando ajax aqui, chamo a API do back-end excluir pessoa, e aqui eu já somo, já concateno barra e esse ID da pessoa, por exemplo, 15,
aí onde ele vai ter o endereço completo para excluir uma pessoa. Essa requisição HTTP é do tipo delete, está aqui especificado. Se essa operação der certo, ele vai executar uma função chamada pessoa excluída. E caso ocorra algum erro, vai executar a função erro ao excluir. Vamos ver essas funções agora. Muito bem, vamos agora falar sobre as funções pessoa excluída e erro ao excluir. Então, a função pessoa excluída, ela é executada se a requisição HTTP de excluir a pessoa for bem sucedida. Nesse caso, o back-end responde uma mensagem que pode ser capturada em uma variável. Isso é feito aqui nessa variável chamada retorno. Então a função verifica. Se o resultado dessa operação foi ok, deu certo, então é executada uma ação de remover da tela a linha cuja pessoa foi excluída. Como isso é feito? Então, primeiramente, a gente localiza o operador dólar aqui do jQuery, uma linha que possui o seguinte identificador: linha underline mais o ID da pessoa que foi excluída. Ok, esse ID da pessoa é uma variável que eu tenho acesso na função anterior, ela é uma variável que está disponível aqui. Então, como eu consigo localizar essa linha que foi removida, eu mando remover essa linha lentamente com o comando fadeout. Eu especifico aqui que a duração desse desaparecimento é de 1 segundo, 1000 milissegundos. Bom, depois que essa linha desaparecer, eu desejo dar um alert. Pessoa removida com sucesso. E para isso não basta, depois do fadeout, eu colocar o comando de alert, porque esses comandos se comportariam de forma assíncrona e o alert ia aparecer e depois a linha ia sumir. Para que eu faça com que o alert apareça só depois que a linha desapareça, então eu coloco esse alert dentro de uma função que vai como um parâmetro do fadeout. Então eu coloco aqui fadeout 1000, vírgula, abro uma função e aí o código que está nessa função vai ficar submetido ao fadeout, ou seja, só depois que o fadeout terminar é que esse código vai ser executado. Então dessa forma eu consigo ter o efeito da linha sumir e depois ele dá o alert. Então aqui a gente tem o alert. E caso esse retorno do back-end não seja ok, tenha acontecido algum erro, então ele vai dar um alert informando quais são os detalhes desse erro. Bom, a função erro ao excluir, ela é executada se a requisição nem alcançar o back-end por algum motivo. Então nesse caso é exibido apenas uma mensagem aqui de erro de acesso a exclusão de dados para você verificar o back-end. Bom, nesse momento agora a gente vai fazer uma demonstração para visualizar o efeito desse fadeout no meu front-end. Antes da demonstração, vamos só retornar ao ponto da função que lista as pessoas, que cria cada linha onde estão sendo exibidas as pessoas, para revisar o ponto onde ele identifica cada linha. Então é nesse comando aqui, ó, a hora que ele cria a linha, ele tem o tr, o table role, e aí ele adiciona isso aqui. Ó, ele adiciona o ID com o texto linha underline mais o identificador da pessoa. Então esse identificador de linha é criado de forma similar ao identificador do link de excluir. Olha aqui, ó, aqui a gente tem o identificador do link de exclusão e aqui nós temos o identificador da linha onde os dados da pessoa estão sendo exibidos. É essa linha que vai ser escondida
agora pelo fade out da ação de excluir. Muito bem, vamos fazer a demonstração. Vou entrar no repositório, na nossa pasta número 4, onde eu tenho o recurso de excluir. Vou entrar no back-end, vou executar o meu back-end. Vamos lá, Python 3, servidor back-end. Pronto, o servidor está executando. Agora eu vou aqui no front-end e vou abrir o front-end. Tudo bem. Vou listar as pessoas. Ok, aqui está o recurso. Agora a gente vai excluir. Vamos excluir o João aqui. E olha o efeito que vai acontecer da linha desaparecer. E aqui foi dado o alert. Então posso excluir a outra pessoa. Novamente o alert. Esse alert, caso você queira, pode ser removido e apenas a linha vai desaparecer da tabela. Bom, após a demonstração, a gente verifica aqui no sistema como um todo que nessa videoaula foram modificados os arquivos meuscript.js e o pessoas.html, esses dois componentes aqui do front-end. E assim a gente encerra essa videoaula que foi sobre o front-end JavaScript, excluindo dados via requisição delete. Então todo o texto e os códigos falados aqui hoje estão disponíveis em wilson.com/programar. Espero que você possa no seu sistema aplicar esses recursos de deletar dados nos seus cadastros. Obrigado e até na próxima.